Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no portão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, como é bom sempre estarmos juntos, como é bom nos reunirmos a cada final de semana para celebrarmos aquilo que é mistério da nossa fé, mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa Páscoa semanal, a Eucaristia. E nesse final de semana nós celebramos também o dia da Bíblia, a Palavra de Deus, que sempre vem nos iluminar, vem nos incomodar também, vem muitas vezes nos levar a profundas reflexões. Isso no caminho da santidade, e isso nas escolhas que nós vamos fazendo no decorrer desta nossa peregrinação terrestre. A palavra muitas vezes é doce, mas a palavra também muitas vezes é amarga, porque ela nos leva a uma profunda reflexão de nossas ações, de nossa vida, de nossos erros, de nossas imperfeições. Tal qual o Evangelho que hoje nós ouvimos, nesse 26º domingo do tempo comum que nós já estamos celebrando no sábado. Nós temos uma pintura com cores bem vivas neste texto de São Lucas que hoje foi proclamado. A imagem de Lázaro, a imagem deste rico avarento, podemos assim dizer. Meu amado irmão, minha amada irmã, este texto que hoje nos foi lido, ele nos incomoda muitas vezes, ele nos assusta, porque faz com que nós refletamos como o nosso agir diante das pessoas tem um poder enorme. Nós podemos ver as pessoas como irmãos, como semelhantes a nós, ou nós podemos olhar para as pessoas
especialmente aquelas marginalizadas e mais sofredoras, com muita prepotência e arrogância, esquecendo-nos que somos filhos do mesmo Pai, que somos co-irmãos pela fé. Nós temos aqui a imagem de Lázaro. E é bonito perceber que São Lucas coloca um nome neste personagem. Diferente do rico. O Evangelho fala, havia um rico, um homem rico, mas ele não tem nome. Mas Lázaro é apresentado com fortes tintas para nós por meio de São Lucas. E parece que nós vamos conseguindo criar na nossa memória, na nossa inteligência, na nossa cabeça, a imagem deste homem à beira do caminho, à beira do palácio daquele homem rico. Lázaro significa Deus ajuda. O evangelista, ao colocar um nome a este personagem, dá a ele realmente uma individualidade. Ele é uma pessoa. Ele é realmente um ser humano. Ele é alguém que passa por grandes penúrias. Quando o evangelista coloca ali o nome Lázaro, quer dizer que ele traz consigo uma história de vida, que talvez não tenha sido uma das melhores histórias. Lázaro é símbolo, meus irmãos e minhas irmãs, de todos aqueles que são batizados iguais a nós, mas que passam por grandes provações em suas vidas. Às vezes, ou quase sempre, nós temos lá a atitude de apontar o dedo. Muitas pessoas dizem, ele não tem porque ele não lutou. Nem sempre é assim. Cada pessoa traz uma história, cada pessoa traz um contexto, e nós nunca podemos generalizar as situações. Nós somos individuais. Então, todas as vezes que nós caminhamos pelas ruas, aqui da nossa amada Carmo do Rio Claro, e nos deparamos com pessoas semelhantes a este Lázaro, ao invés de mudarmos de calçada, ao invés de darmos as costas, ao invés de apontarmos o dedo e julgarmos, nós deveríamos olhar para aquela pessoa e compreender que ele tem uma história. Não sabemos o que levou ele a chegar naquela situação, mas ele tem uma história. Ele também tem um nome. Talvez nós não tenhamos dinheiro, talvez nós não queiramos ajudá-lo materialmente, mas custa perguntar-lhe o nome? Custa perguntar-lhe de onde vem? Custa querer saber um pouquinho mais da sua história e da sua trajetória de vida? Isso não nos custa nada. Meu amado irmão, minha amada irmã, aquele homem estava marginalizado, ferido, chagado. Agora o homem rico, um homem rico que morava num palácio, festas esplêndidas todos os dias, se vestia com o mais puro linho, com cores, com vestes púrpuras, vermelhas, que naquela época eram as mais caras, que eram apenas oferecidas às divindades. Aquele homem esbanjava seus bens, enquanto Lázaro penava na mais árdua miséria. Lázaro queria ao menos comer o que sobrava, o que caía dos restos dos banquetes daquele homem. O que aquele homem tinha, o rico? Ele tinha dinheiro. Mas, como diz o ditado popular, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que tem na vida é o dinheiro. E às vezes, o que acontece com essas pessoas que são muito apegadas aos bens que têm? Essas pessoas passam a olhar pura e simplesmente para si mesmas. O que evidencia-se nessas pessoas é o seu ego mais egoísta. E elas se tornam praticamente cegas. Não conseguem enxergar mais ninguém a não ser a si próprias. É o que acontece com aquele homem rico. Lázaro está à porta da sua casa. Quantas e quantas vezes ele passou por ali, mas os seus olhares estavam tão fixos em si mesmos, na opulência dos seus bens,
no desejo de mostrar-se para a sociedade o quanto tinha de dinheiro, o quanto tinha disso, daquilo outro, que Lázaro se tornou invisível aos olhos daquele homem. Isso é triste. Repito, o que evidencia-se nas pessoas que são muito apegadas aos bens materiais é o seu ego mais egoísta, tornando-se cegas, petrificadas, diante das mais reais e duras situações de miséria existentes no mundo. A riqueza, então, é um pecado? Claro que não. Ser rico não é um pecado, mas você ser pegado e indiferente à dor das pessoas é o maior pecado que existe. Não é pecado ser rico. O pecado é ser indiferente à dor das pessoas. O pecado é você se tornar cego. O pecado é você olhar pura e simplesmente para você e não ter aquele belo gesto de fazer da sua vida uma completa doação, uma entrega de si mesmo e capaz também de partilhar o que tem. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós também temos essa propensão muitas vezes a nos tornarmos cegos diante das indiferenças, ou melhor, diante das indiferenças do nosso tempo presente. E eu digo e repito, um grande mal do nosso tempo hoje é a indiferença. A indiferença é você não se preocupar com o outro. A indiferença é você nem ligar para o que o outro passa, o que o outro pensa, o que o outro vive. A indiferença é você estar pura e simplesmente com os olhares voltados para você. E isso causa e gera um grande mal. Nós não podemos nunca nos esquecer, e várias vezes, em várias pregações, nós somos lembrados pela palavra de Deus. Um dia nós experimentaremos a morte. Um dia nós experimentaremos o retorno à casa do Pai. Este Evangelho, muito mais do que nos falar da vida futura, da vida eterna, ele nos fala do agora. Porque é o agora que vai conferir a nossa entrada no céu ou não. São as escolhas que nós fazemos aqui enquanto peregrinos nesta terra que vai nos dizer, que vai realmente nos dar uma livre entrada na eternidade ou não. Nós sabemos que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Então não é culpa de Deus aquilo que aconteceu com o homem rico. É culpa das suas próprias más escolhas. Ele optou por ser apegado aos bens e se esqueceu de viver. Quando ele se apegou aos bens, na verdade ele estava escondendo um grande vazio que existia dentro do seu coração. A pessoa que é muito apegada a essas coisas aparentes demais, é porque é sinal, né? De que talvez ela tenha uma perca de sentido muito grande na vida. Ela se perdeu no caminho. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sonhar que um dia todos nós participemos do mesmo banquete e seja servido pura e simplesmente o amor, a partilha, a justiça, a paz. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar e que a palavra de Deus possa sempre ser luz à nossa vida. É interessante também quando aquele rico, diante das mais duras torturas, depois da morte, ele vai dizer a Abraão: Abraão, pai Abraão, manda algum anjo, alguém dizer para os meus irmãos lá que eu tenho mais irmãos e eles podem vir para cá também, não quero isso. E qual que é a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, que eles o escutem, que eles o escutem. A importância de ouvirmos a palavra de Deus, a importância de darmos atenção a essa palavra, muitas vezes deixada de canto em nossas casas, em nossas vidas. É preciso que nós ouçamos atentamente a palavra de Deus e busquemos colocá-la em prática, em ações concretas, no dia a dia. Isso transformará a nossa vida, isso transformará o nosso ser, isso com certeza vai nos dar a oportunidade de estarmos sentados um dia, contemplando a Deus face a face. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, deixemos de lado a indiferença, busquemos criar ou cultivar em nós
o gesto bonito da partilha. Se nós olharmos lá em nosso guarda-roupa, quantas e quantas roupas existem lá que nós nem sequer usamos mais? Estou mentindo? Existem muitas roupas. Aquela roupa poderia estar cobrindo um corpo nu que anda por essas ruas afora. Quantos sapatos às vezes nós temos dentro de nossas casas, dentro do nosso guarda-roupa, e a gente nem usa mais? Ao invés de doarmos, nós preferimos acumular, acumular e acumular. Mas aqueles sapatos que nós não usamos mais, poderiam ser os sapatos de muitos pés descalços que caminham pelas ruas. Aqueles alimentos que lá na nossa despensa muitas vezes vencem. E quantos alimentos vencem dentro de nossas despensas? São alimentos essenciais na vida de famílias que não têm o mínimo para viver. Preferimos acumular, jogar no lixo, do que abrir as nossas mãos e doá-los. São coisas que precisamos trabalhar em nós. Não sermos homens e mulheres apegados, mas sempre capazes de abdicar de coisas nossas, pessoais, para dar vida àqueles que não têm. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais na fé. Para finalizar, só tentar lembrar aqui de uma frase de Martin Luther King que já dizia: olhando o nosso século XX, não me preocupa as más ações dos homens, mas o silêncio escandaloso dos bons. Não me preocupa as más ações dos homens, mas sim o silêncio escandaloso dos bons. Ou seja, a nossa omissão, a nossa indiferença. Isso é preocupante hoje. Às vezes nós olhamos para o mundo e vemos tanta violência, tanta morte, tanta desigualdade, tanta realidade triste. Não precisamos ir longe não, mas podemos tomar aqui o exemplo de São Paulo. Quando a gente entra lá na cidade de São Paulo, principalmente ali no centro, quantas pessoas deitadas na rua, quantas pessoas marginalizadas embaixo da ponte, ali na Catedral da Sé, quantas e quantas pessoas, famílias, às vezes sem casa, sem teto, sem pão, sem comida, sem roupa. E o que nós nos tornamos muitas vezes? Indiferentes. Indiferentes. Precisamos nos preocupar mais uns com os outros. Se aquela realidade não doer em nosso coração, é porque nós estamos doentes também. Estamos doentes. Precisamos trabalhar cada vez mais essa dimensão do amor. Se existisse de verdade o amor, tudo se transformaria. Aquele canto popular: seu nome é Jesus Cristo e passa fome. A gente, quando vê, passa adiante. Às vezes, para chegar depressa, à igreja. Então o que preocupa não são as más ações dos homens de hoje, mas sim a omissão e o silêncio escandaloso dos homens bons. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que tire de nós toda a indiferença e que faça brotar cada vez mais o amor e a caridade. Que assim seja. Amém.